Olá, amiga ou amigo. É bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus. E eu convido-te a que partilhes com os teus amigos, quer os nossos links, quer da Rádio Tranquilidade, onde nos ouves, ou então dos nossos canais YouTube ou Facebook, 2 minutos com ele. Partilha com os teus amigos e assim eles vão ter a oportunidade de ver e conhecer um pouco mais da palavra de Deus, não daquilo que nós dizemos, da palavra de Deus. A semana passada nós terminámos um tema que nos falava sobre a gestão dos recursos que Deus coloca à nossa disposição. Vamos começar um novo tema baseado nas 3 mensagens angélicas que estão no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Mas este estudo irá falar-nos sobre o principal papel da Igreja nos últimos dias da história desta terra. Antes de entrar no tema, vale a pena lembrar alguns factos ocorridos no período em que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia e que nos mostram qual deverá ser o seu principal papel no mundo em que nós vivemos. O ano de 1844 ficou ligado a 3 acontecimentos e a 3 personagens de renome, quer da história, quer da ciência ou das ciências humanas. São eles Karl Marx, com a publicação de um dos seus principais livros que abordam a ideologia comunista, baseada numa sociedade sem classes, baseada no materialismo e onde se advoga que a religião é alienante. Alguém dizia, ela é o ópio do povo. Em 1844, Charles Darwin, depois da sua célebre viagem à volta no hemisfério sul, publicou o ensaio de 1844, onde pela primeira vez apresentou as suas ideias a respeito da origem e evolução das espécies. Também no dia 15 de outubro de 1844 nasceu Friedrich Nietzsche, um dos mais influentes ateus da era moderna, que entre outras coisas afirmou que a religião cristã advogava a moral do escravo e a ideia estúpida de amar os inimigos, segundo palavras dele mesmo. Mas o ano de 1844 foi também um ano marcante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a real interpretação da profecia dos 2300 anos, ou 2300 dias, conforme o capítulo 8 e verso 14 do profeta Daniel, e também o ano de início do ministério da Igreja, cuja mensagem central repudia completamente as ideias de Marx, Darwin ou Nietzsche. Deus estabelecerá um reino eterno, real, e não um Estado regido pela ditadura do proletariado. Foi Deus, pelo seu poder, que criou todas as coisas animadas e inanimadas. E é na lei de Deus, escrita pelo seu próprio punho, que está expresso o grande código da moralidade desta terra. Podemos dizer que pensadores como aqueles que nós referimos são instrumentos do inimigo de Deus e do seu povo para que esta guerra se desenrole no planeta Terra. É sobre esta guerra nesta terra que fala o texto base da nossa lição. Diz João, no livro de Apocalipse, no capítulo 12 e no verso 17. O dragão ficou enfurecido contra a mulher e por isso foi combater o resto da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis a Jesus. Esta é uma guerra aparentemente desfavorável aos que são fiéis a Deus, dado o grande número dos inimigos. Mas a palavra de Deus dá-nos a certeza da vitória através do grande comandante Jesus. Esta guerra, como sabemos, começou no céu com a revolta de Satanás e conforme relatam os versos 7 e 8 do capítulo 12 de Apocalipse, onde diz: foi então que no céu se deu uma batalha. Miguel e os seus anjos declararam guerra ao dragão e, por sua vez, o dragão e os seus anjos responderam. Depois, no verso 8, continua. Mas foram vencidos e desapareceram do céu definitivamente. Esta escolha de Satanás só pôde acontecer porque todos os seres racionais do universo foram criados com a capacidade de amar e de escolher. O livre-arbítrio. O mesmo acontece com o ser humano. Por isso vemos seres humanos com a capacidade de amar e outros com uma capacidade extrema de odiar e outros ainda que não se importam com as consequências das suas escolhas.
É uma atitude que caracteriza o egoísmo. É um dos traços de caráter de Satanás. Com esta capacidade de escolha que foi dada por Deus ao criar o ser humano, nós podemos escolher quem será o nosso comandante nesta batalha. Foi esta capacidade de escolha que Jesus teve também na cruz. Ele podia ou não deixar-se crucificar. Ele escolheu, por amor a cada ser humano, ele escolheu deixar-se crucificar. Aquele a quem livremente escolhemos servir será o nosso comandante, como eu dizia lá atrás. Sendo que Apocalipse, no capítulo 2, nos adverte qual será o vencedor final desta guerra. Esta guerra originada no céu, que levou, conforme vimos, à expulsão de Satanás, continuou na terra com o ataque que ele faz a Adão e Eva, com o crescimento da maldade que levou ao dilúvio e mais tarde à escravidão do povo de Israel no Egito. Depois do estabelecimento do reino de Israel, este inimigo de Deus levou o povo escolhido a afastar-se de Deus e a sofrer as consequências disso. Escravidão, desterro, domínio por outros povos. Quando Jesus nasce, Israel é dominado pelos romanos. Os versos 4 e 5 do capítulo 12 de Apocalipse são esclarecedores em relação à ferocidade deste inimigo de Deus. Diz, no verso 4, com a cauda varreu uma terça parte das estrelas do céu e atirou-os para a terra. Colocou-se diante da mulher que ia dar à luz para lhe devorar o filho que logo nascesse. Depois, no verso 5, ela deu à luz um menino destinado a governar todas as nações com um bastão de ferro. Mas tiraram-lhe o filho e levaram-no para junto de Deus e do seu trono. Este texto retrata a sua ferocidade no momento do nascimento de Jesus para impedir a concretização do plano da salvação. Ao longo da sua vida aqui na Terra, em especial durante o seu ministério, foram muitos os meios que ele utilizou para guerrear contra Jesus. Desde a tentação no deserto, passando pelas armadilhas dos escribas e fariseus, a utilização de Judas para o trair e até aquela terrível tentação antes de ele ser preso. Não podemos, por fim, deixar de referir a utilização dos soldados romanos e o sofrimento que lhe foi infligido antes de ser crucificado. E sofrimento esse que provavelmente faria qualquer um de nós desistir. Em todas estas coisas, ele foi vitorioso. Pois mais do que derrotar Satanás, a sua escolha tinha em vista a minha e a tua salvação. O ser humano, para que possa vencer Satanás, tem de acreditar que essa vitória de Jesus é a sua própria vitória e vencer com as mesmas armas usadas por Jesus aqui nesta terra para vencer Satanás. Caso o ser humano use esses recursos, ele tem a vitória garantida, conforme diz o verso 10 do capítulo 12. Depois ouvi no céu uma voz forte que proclamava: chegou a hora da salvação, do poder e do reinado do nosso Deus. É a hora da autoridade do seu Messias. É que foi vencido o acusador dos nossos irmãos, o que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Essa não é uma vitória só nossa. Essa é a vitória que vem da aceitação da vitória de Jesus. Conforme diz o verso 11, os nossos irmãos venceram-no com o sangue do Cordeiro e com o testemunho da sua palavra, e não se apegaram à sua vida nem diante da morte. É importante esta expressão, o testemunho da sua palavra, ou seja, a obediência à sua palavra. Não se pode ficar só por acreditar que ele morreu por cada um de nós. Tem de haver também o obedecer à sua vontade. É através dessa vida de comunhão e de obediência que a Igreja de Cristo pôde e pode vencer o inimigo. Durante um período de 1260 anos, de 538 a 1798, a Igreja foi perseguida e venceu graças à sua dependência de Deus, conforme foi mostrado ao profeta e que está relatado no verso 6, onde ele diz: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que Deus lhe tinha preparado, a fim de aí ser alimentada durante 1260 dias ou anos.
Se continuares a ler o capítulo 12, vais encontrar esta mesma profecia nos versos 14 a 16, com a mesma indicação do cuidado de Deus para com esta mulher, ou seja, para com a sua igreja, levando-a a um lugar isolado e protegendo-a e alimentando-a. Este cuidado de Deus é significativo em relação ao que Ele fez no passado e ao que fará no futuro com os que lhe forem fiéis num tempo de perseguição semelhante àquele que viveram no passado. Como dissemos antes, esta guerra começou no céu, alastrou-se à terra e só terminará quando Satanás for completamente destruído. Entretanto, ele continua a guerrear com a Igreja de Deus. Quem são estes? A Igreja de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus, conforme diz o verso 17 do capítulo 12. O dragão ficou enfurecido contra a mulher e por isso foi combater o resto da sua descendência. Quem é essa descendência? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis a Jesus. Esta igreja que ele combate não é uma igreja qualquer. É a igreja que guarda todos os mandamentos de Deus, não apenas 9, todos os 10 mandamentos de Deus, tal como ele os deu no Sinai e conforme estão relatados em Êxodo no capítulo 20. A outra característica é aqueles que se mantêm fiéis a Jesus. O que significa esta fidelidade a Jesus? O que significa esta lealdade a Jesus? Em primeiro lugar, esta lealdade significa aceitar o seu sacrifício e, em segundo lugar, obedecer sempre à sua vontade. Não importa o que seja ou as ameaças que lhe sejam feitas. O pastor Mark Finley, o autor da nossa lição, tem uma expressão muito bonita para esta fidelidade ou esta lealdade. Diz ele: o céu convida crentes que estejam tão encantados pelo amor de Cristo, tão redimidos pela sua graça, tão empenhados no seu propósito, tão fortalecidos pelo seu espírito e tão obedientes aos seus mandamentos que estejam dispostos a enfrentar a própria morte pela sua causa. O nosso mundo encaminha-se para uma enorme crise. Mas em Jesus, por Jesus, através de Jesus e por causa de Jesus, a nossa vitória é certa. Como? Mantendo-nos ligados a Ele. O que fazemos pela fé, uma fé que leva à obediência. Tudo se resume a uma escolha pessoal. Quem nós escolhemos para ser o nosso comandante nesta guerra? Eu espero que escolha Jesus, porque eu já escolhi Jesus e por isso eu estou aqui perante ti. Querido Deus, obrigado pela certeza da vitória. Obrigado porque nos amas e obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado pela tua palavra que nos traz o conhecimento e obrigado pelas promessas que nos fazes para o futuro. Abençoa esta amiga, este amigo, ajuda na sua vida para que ele possa fazer a escolha do seu comandante, o comandante Jesus. Dá-nos a tua paz e o teu cuidado, abençoa-nos, te pedimos no seu santo nome. Amém. Para a semana nós iremos continuar a falar de escolhas. O momento decisivo. O momento em que nós escolhemos e quem escolhemos. Para a semana encontramos então aqui para novamente ver um pouquinho mais desta lição fantástica sobre Apocalipse e especialmente sobre as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Até lá!